Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numas regras que são essenciais para garantir que a história que uma empresa conta através dos seus números seja não só confiável, mas, e isso é o mais importante, comparável com outras. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Quando a gente olha um balanço, uma demonstração de resultados, como é que dá para ter certeza de que aquilo ali é a imagem real da situação? Que a história é completa e verdadeira? Para entender o tamanho do problema, vamos imaginar uma coisa. Pensa numa corrida com dois atletas de altíssimo nível. Só que um deles pode simplesmente mudar a linha de chegada de lugar no meio da prova. Parece bem injusto, né? Pois é, no mundo financeiro, essa linha de chegada móvel seria uma empresa mudando suas próprias regras contábeis só para parecer melhor do que realmente é. E é exatamente aí que entra o pronunciamento técnico CPC 23. Pensa nele como o manual de regras oficial dessa competição. É ele que garante que a linha de chegada fique parada no mesmo lugar para todo mundo. Ou seja, que todas as empresas joguem com as mesmas condições, permitindo que a gente possa, de fato, comparar uma com a outra. Ok, vamos começar pelo primeiro pilar do CPC 23, que são as políticas contábeis. Basicamente, são as regras do jogo que cada empresa define para si mesma e que ela tem que seguir. A definição formal fala em princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas. Traduzindo isso para um português mais claro, é como se fosse a receita de bolo que a empresa segue sempre da mesma forma para registrar tudo o que acontece. Como ela calcula a depreciação de um equipamento, como ela reconhece uma venda, tudo isso está definido aqui. Agora, aqui tem um ponto fundamental. Essas regras são bem rígidas. A empresa não pode simplesmente acordar um dia e resolver mudar tudo. Essa mudança só pode acontecer em duas situações muito específicas. Ou se uma nova norma contábil obrigar isso, ou, e presta atenção nisso, se a nova política for comprovadamente melhor, gerando uma informação mais confiável e mais relevante. A palavra de ordem aqui é consistência. E quando uma empresa muda uma política, o CPC 23 tem uma exigência muito clara. A mudança tem que ser aplicada retrospectivamente. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que a empresa precisa literalmente voltar no tempo. Olha só a definição da norma. Aplicar a nova política como se ela tivesse sido sempre aplicada. Isso obriga a empresa a refazer, a recalcular suas demonstrações contábeis de anos anteriores para mostrar como seriam os resultados com essa nova regra. É como reescrever a história financeira para garantir que a comparação ao longo dos anos continue fazendo sentido. Bom, vamos avançar um pouco. Nem toda mudança contábil é uma troca de regra. Às vezes, é só um ajuste de percurso, sabe? Baseado em informações novas e melhores. E é aí que entram as mudanças de estimativas. Uma mudança de estimativa não é corrigir um erro. É importante deixar isso claro. A norma diz que é um ajuste que decorre da avaliação da situação atual por causa de nova informação ou inovações. É a empresa basicamente dizendo, olha, com o que a gente sabe agora, a nossa previsão para o futuro ficou mais precisa. E os exemplos aqui ajudam muito a entender. Pensa na vida útil de uma máquina. A estimativa inicial era de 10 anos, mas aí, com a nova tecnologia de manutenção, a empresa percebe que ela vai durar 12. E isso é uma mudança de estimativa. Outro exemplo, a provisão para devedores duvidosos. Se a economia melhora, a chance de levar calote diminui, então essa estimativa pode ser ajustada. No fundo, são palpites bem informados sobre um futuro que é sempre incerto. E aqui vem a grande virada, a grande diferença. Ao contrário das políticas, as mudanças de estimativa são aplicadas prospectivamente, ou seja, não se mexe no que já passou. Isso significa que o efeito da mudança só vai ser reconhecido nos períodos corrente e futuro. A história que já foi contada, os balanços passados ficam intactos. O ajuste afeta só os resultados de hoje em diante. É olhar para frente e não para trás. E, finalmente, a gente chega na terceira categoria, que é bem diferente das outras duas, a retificação de erros. Aqui, a gente não está falando de um julgamento melhor ou de uma informação nova. A gente está falando de corrigir uma coisa que estava objetivamente errada. A palavra-chave na definição de um erro é esta aqui: falta de uso ou uso incorreto de informação confiável que estava disponível. Ou seja, a informação correta para fazer o certo já existia naquela época, mas por alguma razão não foi usada ou foi usada do jeito errado. E o que pode ser um erro na prática? Olha, pode ser desde uma coisa simples, como um erro de soma numa planilha, até algo mais sério,
como aplicar uma política contábil de forma errada, interpretar um fato de maneira equivocada ou, em casos mais graves, até mesmo fraude. E assim como nas mudanças de política, quando se descobre um erro importante, é preciso fazer uma viagem no tempo. A empresa tem que fazer uma reapresentação retrospectiva. O objetivo aqui é corrigir os números como se o erro nunca tivesse ocorrido. De novo, a meta é restaurar a integridade dos dados, a comparabilidade e garantir que a história financeira que está sendo contada seja a mais fiel possível à realidade. Certo. Vamos juntar todas as peças agora. Chegamos no ponto principal que resume toda a lógica por trás do CPC 23. A diferença fundamental entre retrospectivo e prospectivo. Esse quadro aqui é a chave de tudo. De um lado, a gente tem a aplicação retrospectiva. O que ela faz? Ajusta o passado. E quando a gente usa? Para mudanças de políticas e para retificação de erros. O resultado prático é que ela vai lá e altera as demonstrações financeiras que já tinham sido publicadas. Do outro lado, a aplicação prospectiva. Essa só olha para frente, afeta o presente e o futuro. E a gente usa para as mudanças de estimativas. O impacto só altera os números do período atual em diante. Um, então, olha para trás para consertar a base. O outro olha para frente para refinar o caminho. Mas, no fim das contas, por que toda essa complicação? É porque tudo se resume a 3 objetivos, os pilares do CPC 23. Garantir que a informação financeira seja relevante para tomar decisões, confiável, ou seja, sem erros, e, acima de tudo, comparável. Comparável ao longo do tempo para a mesma empresa e comparável entre empresas diferentes. Então, fica aqui uma reflexão para a gente. Da próxima vez que aparecer uma notícia de que uma empresa está reapresentando seus resultados, agora a gente sabe o que perguntar. Foi uma mudança de regra para melhor? Foi para adotar uma prática mais moderna? Ou foi a correção de um erro do passado? Entender essa diferença muda completamente o jeito de interpretar a história financeira daquela companhia.